Então, nesse vídeo da continuidade, né, vamos começar a montar aqui nossa peça, costurar toda ela. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai começar franzindo tanto o decote quanto a cabeça da manga. A gente já franzia essas duas partes e deixar pronta. Eu determinei que eu vou passar minha costura aqui, ó, só nessa parte. Então eu vou na máquina, vou passar a costura aqui, uma costura com o ponto mais largo da máquina, tá? Vou passar uma costura aqui. Se você quiser passar duas, uma do lado da outra, aí a gente vai franzir o nosso decote. Esse franzido ele é mais concentrado aqui no meio, tá? Não é no decote inteiro. E aqui na manga a gente já aproveita para franzir também. Então eu vou passar uma costura aqui, eu também vou determinar onde eu vou começar essa costura e onde eu vou terminar ela aqui, ó. Tá? Então você marca, ela é concentrada também mais aqui na cabeça da manga. Também vamos passar duas costurinhas, tá? Então a gente vai fazer essa costura e depois eu já vou fazer o acabamento aqui, ó, da abertura pra gente franzir também essa parte aqui. Então, gente, eu vou passar a costura reta aqui pra franzir a cabeça da manga e o decote, tá? Pra franzir não precisa fazer o retrocesso nem no começo nem no final, tá? Já passei aqui a costura. E aqui, gente, é muito simples. Você vai pegar duas linhas, né? Você vai pegar a linha, por exemplo, da bobina. E você vai puxar e vai franzir até essa manga voltar, né? Encaixar ali na cava da sua blusa, tá bom? Então a gente vai fazer isso, ó. Puxa e vai franzindo, ó. Ela vai ficando toda franzidinha assim, ó. E a gente vai fazer esse mesmo processo no decote, tá? A gente vai passar a costurinha e vai puxar aqui, ó. Ó, que eu já franzi a manga, uma parte da manga, ó. Vou fazer isso nas duas. E aqui, ó, tô com a parte do decote, ó. Passei a costura e eu vou fazer a mesma coisa, ó. A gente vai pegar aqui, eu vou pegar as linhas de dentro, tá? Do avesso. E eu vou puxar aqui. A gente vai concentrar esse franzido mais aqui no centro do decote, como eu falei pra vocês. Ó, todo franzidinho aqui já. E aí, depois que a gente franze aqui, que eu gosto de medir pra cortar o viés pra fazer o acabamento. No caso aqui, eu vou unir os ombros, tá? Eu vou cortar uma tira de viés com o comprimento que eu preciso do decote total, porque aí eu só fico com uma emenda no decote no centro costas, tá? Então, a gente vai agora unir ombro, frente e costas, tá? Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, ombro com ombro, direito com direito da peça, e a gente vai passar uma costura aqui nos ombros pra fechar esses ombros. Agora, a gente volta pro ponto normal da nossa máquina. E aí, a gente já tem aqui essa parte pronta, e é isso que eu falei pra vocês, ó. Depois que eu unir os ombros, que eu vou medir o meu decote, meço todo o decote e vou cortar uma tira no viés com o comprimento do meu decote. E a largura do viés a gente corta geralmente de 3,5 cm, tá? Pra fazer o acabamento aqui do decote. Deixei o ombro aqui, cortei a tira no viés, tá? Como eu falei pra vocês, no comprimento do decote, só medir o decote. Eu vou começar costurando pelo lado do avesso da minha peça. Então, eu vou vir aqui no centro costas. Vou colocar o meu viés aqui em cima, ó, direito do viés com o avesso da peça. E a gente vai colocar ele aqui, ó, na beiradinha do decote. E a gente vai passar uma costura, costurando ele, ó, tudo ao redor do decote. Então, uma costura aqui em volta, vai prendendo esse viés até chegar do outro lado. Só que eu vou deixar uma sobra aqui, ó. Porque quando eu finalizar o viés, eu preciso fechar ele. Então, a gente vai deixar aqui uns 2 dedinhos sem costurar do viés. E eu começo daqui pra baixo, tá? E aí, a gente vai costurar esse viés tudo em volta do decote. Eu já arrumei os franzidos aqui, ó, distribuí bem certinho eles e a gente vai, ó, costurá-los aqui em cima. Então,
eu arrumo bem o tecido aqui, ó, pra deixar eles bem certinho e costuro o viés em cima dele. Ó, tô chegando aqui no final, vou costurar mais um pouco. E aí, a gente vai fechar o viés antes de finalizar aqui a costura, ó. Vai ficar sobrando essas duas partinhas aqui, essas duas pontinhas do viés. A gente vai unir uma sobre a outra aqui, ó. E eu vou passar uma costura de assim pra fechar esse viés. E aí, a gente finaliza fechando essa beiradinha que vai ficar sem costurar. Ó, passei a costura reta. Fechei o viés, tira essa sobra aqui de tecido, ó. E aqui vocês vão ver que vai ficar aberto o viés. A gente finaliza essa aberturinha dele aqui, costura aqui em cima. Pronto, gente, ó, costurei o viés pelo avesso. Agora a gente vai vir pelo lado do direito. E aí, a gente vai agora costurar do lado direito da peça, pra fazer o acabamento. E aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. Se você ver que sobrou muito tecidinho aqui, você pode tirar um pouco. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vou dobrar um pouco do meu viés. E o restante a gente dobra cobrindo toda essa sobra aqui de tecido, ó. Essa sobrinha aqui, ó, vai ficar assim, ó. E aí já vai passar uma costurinha bem aqui na beiradinha, em toda a volta do decote. Agora, gente, eu vou fazer o acabamento aqui do recorte. Então, aqui onde eu tenho que fazer, eu vou marcar aqui 10 centímetros da barra pra cima, porque a gente tem 1 centímetro aqui da sobra de costura, então vai ficar com 9 a minha abertura, ó. Aí você pode traçar uma linha reta aqui com a régua pra ficar mais certinho, tá? Aí a gente vai cortar aqui, ó. Ó, cortei. E aqui a gente vai fazer o acabamento no viés. Você vai medir quanto tá dando aqui e vai cortar. Cortei até um pouquinho maior, mas ó, uma tira no viés também. Tá? E aí a gente vai costurar ela aqui em volta. Eu vou fazer 2 piques aqui bem pequenininho, ó, na diagonal, pra eu conseguir, ó. Tá vendo? Eu fiz 2 piques aqui, ó, bem pequenininho, um pra lá e outro pra cá. Só pra que eu consiga movimentar melhor e costurar essa parte. E aí, o que a gente vai fazer? Também vamos começar costurando pelo lado do avesso, direito do meu viés com o avesso da minha peça. E a gente vai costurar do mesmo jeito. Quando estiver chegando aqui perto, ó, dessa parte, você vai bem devagarzinho pra não formar nenhuma prega aqui nessa parte, tá? Então, a gente tem que ir bem devagarzinho aqui, ó. E vai arrumando o tecido, pra não dar nenhuma preguinha e nenhum defeito. Aí você vai olhar aqui nesse cantinho aqui, ver se não deu nenhuma prega, olha certinho. Agora a gente vem pelo lado do direito da peça e a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez no decote. A gente vai costurar agora fazendo o acabamento. Vou tirar as linhas aqui, ó. Vou diminuir aqui, porque eu cortei um pouquinho maior. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou esconder essa sobrinha aqui, então a gente vai dobrar o viés aqui, ó. A gente dobra uma vez. E o restante dobra cobrindo toda essa sobra de costura aqui, ó. Essa sobra de tecido, ó. Vai ficando assim, ó. E aí a gente vai passar uma costura bem aqui na beiradinha. Escondendo pra dentro do viés, essa partinha aqui. Ó, vai ficar desse jeito assim. O acabamento, ó. No avesso também, olha que bonito. Fica tudo bonitinho. E agora a gente vai vir aqui no avesso, ó. Porque se a gente deixar assim, ó, vai ficar desse jeito, ó. Tá vendo? Não fica legal, fica com essa parte erguidinha aqui. Então, eu vou vir aqui do lado do avesso. Ó, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai pegar aqui a nossa abertura. Eu vou colocar bem certinho aqui, ó. A barra uma com a outra. E a gente vai, ó, dobrar bem aqui, ó, você vai ver que vai sobrar esse biquinho aqui pra cima, tá vendo? Que tem tipo um biquinho aqui.
a gente vai passar uma costura reta, ó. Deixa eu tentar explicar aqui pra vocês. No sentido reto aqui, ó. Acompanhando, tá vendo aqui o tecido? A gente vai passar uma costura reta aqui pra fazer esse vizinho do lado de cá ficar mais bonitinho aqui, ó. E não ficar ele em U, assim, sabe? A gente vai passar essa costura aqui. Aí eu já mostro pra vocês como que ficou a costura. Aqui no Vzinho, depois que a gente passa essa costurinha, ó, ele fica com essa costura aqui. E aí ele fica mais assentadinho, ó. Olha que bonitinho que fica. Fica assim, ó, mais certinho. Não fica erguido aqui, ó. Então a gente passa essa costura pra isso. Aí eu vou passar o ferro aqui pra assentar bem essa região aqui. E na parte de dentro, fica assim, ó. Fica dessa forma aqui, ó. Fica esse biquinho costurado aqui assim, ó. Tá vendo? Tem uma costurinha aqui, ó. Vou fazer isso nas duas mangas, aí vou passar o ferro. E aí a gente vai costurar a manga na blusa. Ó, então aqui, pessoal, a gente já costurou os ombros, agora a gente vai costurar a manga. Então eu vou pegar a manga aqui, a gente já franziu um pouco a manga. E eu vou começar prendendo ela aqui, ó. Vamos colocar alguns alfinetes. Toda essa região. Vou prender do outro lado também, aí a gente já arruma a parte do franzido. Se precisar, você pode franzir mais até a sua manga encaixar na sua blusa, tá? Por isso que eu gosto de, primeiro, prender essas partes, pra depois mexer nessa parte do franzido, que aí eu já consigo ver, ó, se a quantidade que eu franzi tá boa, ó, eu preciso franzir um pouquinho mais. Aí eu venho aqui, pego a linha e puxo mais um pouquinho e vou franzindo. Você franze e arruma esses franzidos, tá? E vai vendo se já dá pra encaixar a sua manga aí, ó. Ó, deu pra encaixar? Coloca os alfinetes. Encaixamos aqui a manga. Vamos fazer o seguinte agora, a gente vai na máquina e você vai costurar normalmente com um ponto normal, vai passar a costurinha reta, vai prender a sua manga como você prenderia uma manga normal sem franzido. Passou a costurinha reta, faz o acabamento, costurou a sua manga, né, que nem aqui eu já costurei, ficou muito fofo, gente, fica muito lindo, delicado. A gente vai fechar as laterais, colocou as duas mangas, vamos unir dessa forma, ó, de frente com costas, né? E aí a gente vai passar uma costura aqui, ó, desde a manga até aqui na barra da blusa, tá? E já faz o acabamento também. Já vou aproveitar aqui e mostrar pra vocês, eu acho que eu não mostrei ali pra vocês como que ficou o acabamento aqui do decote, né, ó. Ele ficou dessa forma, ó, o acabamento do decote vai ficar assim, ó, todo no viezinho, tá vendo? Aí você vai passar o fel pra sentar, fica bem bonito, bem acabadinho. Acabamento muito limpo na sua peça. Então agora eu vou costurar então a manga e fechar as laterais. Gente, peguei aqui, ó, a nossa palhinha, né, que a gente vai colocar na manga. Coloquei entretela, colei a entretela. Essa daqui é uma entretela de malha, ela é mais fininha, tá? Porque o tecido já é grossinho, então eu coloquei entretela nela. E o que que eu fiz aqui, ó? Eu peguei um dos lados, dobrei 1 centímetro, tá vendo, ó? Eu já dobrei 1 centímetro, vinquei no ferro pra ficar bem certinho. E eu dobrei dessa forma assim, ó. Ó, depois que eu vinquei, eu dobrei. Só que, ó, vocês observam que eu deixei passando um pouquinho o tecido aqui, ó. Porque a gente vai costurar primeiro essa parte e depois essa. Então, quando você dobrar aqui a sua, você vai deixar coisa de meio a 1 centímetro aqui de sobra de tecido, porque a gente vai utilizar para costurar na blusa. Então, eu fiz isso aqui. Agora, a gente vai dobrar dessa forma. Eu vou passar uma costura reta aqui e vou passar uma costura reta aqui com essa parte dobrada assim, que vai me facilitar muito na hora que eu for costurar essa pala, né, esse punho na minha manga. Passei a costurinha aqui. Se sobrou tecido, tira um pouquinho desse tecido, tá? Aqui na pontinha a gente também tira um pouquinho pra quando a gente desvirar ficar um acabamento legal. Ó, agora que eu fiz essa costura, a gente vai desvirar, ó, a nossa peça. Você vai arrumar certinho aqui os cantinhos, tá? Pra que eles fiquem bem bonitinho. Vou dobrar aqui, ó. Vai ficar assim. Se você quiser passar o ferro pra assentar, passa o ferro.
E agora a gente vai costurar na manga. Eu vou passar o ferro aqui pra sentar, que vai ficar mais fácil. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar a minha manga aqui. Primeiro a gente precisa franzir essa manga. Então eu vou passar uma costura aqui com o ponto mais largo da máquina. Você pode passar duas também, sempre com o ponto mais largo para você conseguir franzir a sua peça, tá? O local que você vai franzir. Passei as costuras aqui, vou escolher aqui uma das linhas e vou começar a franzir. Agora é só puxar, franzir, assim como a gente fez no decote, na manga ali em cima, né, na cabeça da manga, franzir. A gente tem que franzir até encaixar no nosso punho, né, que a gente cortou ali pra manga. Ó, você vai franzir e vai conferindo se o tamanho que você franziu já tá suficiente. Ó, eu preciso franzir mais um pouquinho. Vou medir aqui de novo, ó. Vai conferindo. Soltar um pouquinho. Ó, já deu o tamanho. E aí, o que eu faço? Eu costumo dar um nozinho, tá? Quando eu finalizo, pra que esse franzido não venha desmanchar. Porque pode acontecer, de conforme a gente tá mexendo, esse franzido sair do lugar, tá? E a gente não quer isso. Então, eu vou dar uns nozinhos aqui, ó. Franzi. Agora eu vou arrumar esses franzidos. Depois que eu dei os nozinhos, aí eu consigo, ó, movimentar esses franzidos e eles não vão desmanchar, ó. Só a gente agora ir arrumando. Vai começar primeiro, ó. Vamos pegar essa parte que nós não dobramos e eu vou prender pelo avesso primeiro da manga. Então, eu vou colocar bem certinho aqui, ó. Vou tirar aqui pra ver se dá pra vocês visualizar melhor, ó. Vou começar prendendo aqui, ó, no avesso. Coloco o alfinete e vamos prendendo aqui toda a manga. Venho aqui no final, ó, prendo novamente aqui o finalzinho. Se você quiser alinhavar, fica bem mais fácil, faz uma costurinha à mão aqui pra prender tudo, vai ficar mais fácil ainda pra quando você for costurar na máquina, porque aí nada vai sair do lugar. O que eu vou fazer? Eu vou na máquina e vou passar uma costura reta aqui, ó. Vou prender toda essa parte aqui. Depois que a gente passou essa costura, que aí, ó, tá vendo? Com essa parte dobradinha, quando você jogar pro lado de fora, pro lado direito, ela já vai encaixar dobradinha pra você finalizar o acabamento e esconder toda a sobrinha de costura aqui. Por isso que a gente dobra essa parte aqui, já deixa dobrado, pra quando você colocar pro lado direito já ficar tudo certinho. Então, eu vou passar essa costura reta aqui e venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a finalização aqui, tá? Passei a costura aqui, tá? Ficou assim. E agora, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai colocar pro lado direito, ó, e já vai encaixando, ó, essa sobra aqui de tecido dentro do nosso punho. Então, conforme vocês dobrar, olha como fica facinho pra fazer o acabamento, ó. Porque eu já vou dobrar aqui, ó, e já vai estar dobrado o meu punho. Por isso que a gente faz isso. Olha que bacana. Então, agora é só a gente encaixar aqui bem certinho, esconder toda essa costurinha. Coloca um alfinete, se você preferir, alinhava, faça da forma que fica mais fácil pra vocês. Mas agora é só fazer isso, ó. A gente vai colocar alguns alfinetes aqui. E depois a gente tira, se você vê que ficou aparecendo alguma das linhas que você usou pra franzir, você tira ela aqui, tá? É só cortar e puxar ela, tá? Pra não ficar essa linha aparecendo, porque a gente não quer nenhuma linha aparecendo na nossa blusa. E aí, ó, finalizei aqui. Agora é só na máquina, ó. E você vai na máquina agora e vai passar uma costura aqui na beiradinha, ó, uma costura de pesponto, tá? Uma costura reta. E aí já vai estar, olha, aqui dentro tudo embutido, acabamento todo bonitinho. E depois que eu passar essa costura, a gente vai fazer a casinha de botão e no outro lado a gente vai colocar um botão, tá bom? Que a gente vai fechar esse punho, tá? Então aí você vai fazer a casinha de botão. Agora eu vou lá finalizar isso aqui e eu já vou fazer a barrinha da blusa, tá? Aqui na barrinha da blusa você pode fazer virando duas vezes, você vira meio centímetro e depois você vira 1 centímetro, passa uma costurinha reta ou passa overlock e vira uma vez só, tá? Vira uma vez assim 1 centímetro e passa a costurinha e a nossa blusa, gente, já tá prontinha. É muito importante, depois que você finalizar
passa as costuras, assenta os franzidinhos, tá? Pega um tecido, coloca aqui dentro, ó, debaixo aqui, ó, pra deixar debaixo dos seus franzidos aqui da parte da manga. E você vem com o ferro com um tecido aqui de baixo, pra você não queimar sua mão. Você põe um tecido aqui pra deixar meio arredondada essa parte. E aí você vai passando o ferro, assentando esses franzidinhos aqui, tá? Vou fazer isso dos dois lados, isso fica super bacana pra assentar os franzidos. E aí vocês ficam com o resultado final da peça, de mais um look aí da semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar lá no Instagram, me marca lá pra eu ver os looks que vocês estão desenvolvendo. Quero muito ver, já vi alguns comentários de algumas meninas que fizeram o vestido da semana passada, mas ainda não compartilharam lá. Compartilha lá pra que eu possa ver e comentar lá e poder acompanhar também as peças de vocês. Beleza, gente? E já aproveita compartilhar, e você que quer se tornar meu aluno, aproveita que tem um desconto super bacana aqui pra vocês, que eu já tô liberando agora, gente, no início do mês, pra você não dizer depois que não deu tempo, tá? Então aproveitem, porque é por tempo limitado, beleza? Então é isso, pessoal, eu aguardo vocês na próxima semana com mais um look pra gente aprender.